Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando direito constitucional. Dentro do cronograma de estudo que eu estou utilizando, eu já estou na última parte dos direitos fundamentais relacionados aos direitos individuais. Hoje a gente vai ver então o direito de propriedade. Direito de propriedade, que é um direito individual. Então, bora lá estudar. Ahn, O artigo 5º, décimo segundo, é garantido o direito de propriedade, né? A Constituição de 88. E o 13º, a propriedade atenderá à sua função social. Este direito diz respeito não só à possibilidade de apropriação de bens comuns, como à possibilidade de se ter a propriedade dos meios de produção. Costuma-se definir a propriedade como um direito absoluto, exclusivo e perpétuo sobre determinado bem, mas isso é muito relativo. Não é absoluto. O que não é absoluto? O proprietário deve respeitar a função social do bem que possui. Pode não ser exclusivo. Então, o direito à propriedade também pode não ser exclusivo. A exclusividade é relativizada pelas servidões e pelas requisições civis e militares. Pelas servidões e requisições civis e militares. Pode não ser perpétuo. A propriedade pode ser perdida pela desapropriação, confisco e usurpação. O artigo 1228, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Utilizar o bem de acordo com sua vontade, com a exclusão de terceiros, colher os frutos, explorá-lo economicamente, vender ou doar. Abrange qualquer direito de conteúdo patrimonial econômico, tudo que se possa converter em dinheiro, créditos e direitos pessoais. Função social da propriedade. Qual que é a função social? Conveniência social na utilização do bem e adequação do uso e desfrute de que o proprietário pode fazer. Indica que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbano. É obrigatório para cidades de mais de 20 mil habitantes. Propriedade rural. O que seria uma propriedade rural? O artigo 186 da Constituição indica que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.
Observância das disposições que regulamos relações de trabalho, que regulam observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ok. A falta de atenção à função social da propriedade pode levar à imposição de determinadas sanções, como a desapropriação. No entanto, há que se observar as duas garantias do direito de propriedade, a de conservação. Ninguém pode ser privado de seus bens fora das hipóteses previstas na Constituição, e a de compensação. Se vier a ser privado dos seus bens, o proprietário tem o direito a ser indenizado em valor equivalentes aos prejuízos sofridos. Há exceções. Ninguém pode ser privado de seus bens fora das hipóteses previstas na Constituição e a de compensação. Então, conservação e compensação. Se vier a ser privado de seus bens, o proprietário tem o direito de ser indenizado em valor equivalente. Ah, então a compensação é isso. Fora das hipóteses previstas. Artigo 5º. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante a justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Transferência compulsória da propriedade particular por determinação do poder público em casos de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. É forma originária de aquisição da propriedade porque não provém de nenhum título anterior. Por isso, bem desapropriado torna-se insuscetível de reivindicação e libera-se de qualquer ônus que sobre ele incidisse precedentemente, ficando os eventuais credores subrogados no preço. Bem desapropriado torna-se suscetível. Reserva legal qualificada. Indicou que o assunto deve ser regulamentado por lei federal, fixando a forma de indenização e os fins que autorizam a desapropriação. Desapropriação por interesse social. É conveniente para o progresso social, para o desenvolvimento da sociedade em razão da justa distribuição da propriedade ou da adequação à sua função social. A Lei 4.132 regulamenta esta modalidade de desapropriação e define seu artigo 2º, o que é considerado interesse social. Exemplos: estabelecimento e manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola. O aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência com a necessidade de habitação, trabalho e consumo dos centros de população que deve ou possa suprir por seu destino econômico. Manutenção de poceiros em terrenos urbanos onde a tolerância expressa ou tácita do proprietário tenha construído sua habilitação.
formando núcleos residenciais de mais de 10 famílias. Manutenção de terrenos, aproveitamento de bem produtivo, manutenção de terreno, de posse urbanos, desapropriação por utilidade pública. Então a gente estava vendo por interesse social, agora por utilidade pública. Apesar de não ser imprescindível, a desapropriação é conveniente para a realização de uma atividade estatal. Desapropriação por necessidade pública, neste caso, a administração tem que lidar com uma situação emergencial. E a desapropriação é indispensável para a realização de uma atividade essencial do Estado. Decreto em Lei 3.365 regulamenta as duas modalidades de desapropriação. São elas as necessidades e utilidade pública. O artigo 5º indica as possibilidades e a distinção entre um caso e outro é feita com base na urgência da medida. Pode ser feita por qualquer dos entes federativos em imóveis urbanos, rurais, exemplos. A segurança nacional, a defesa do Estado, a salubridade pública, socorro público em caso de calamidade, o aproveitamento industrial de minas, de jazidas minerais, etc. Nos casos de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, como regra geral, a indenização deve ser prévia, justa, em dinheiro, mas há exceções que são as chamadas desapropriação, sanção. A gente tem essas. Nestas situações, o não atendimento à função social da propriedade justifica a desapropriação por interesse social, e a diferença é que as indenizações não serão pagas em dinheiro, mas em títulos. Em se tratando de imóveis rurais, a competência para esta desapropriação, sanção por interesse social e para fins de reforma agrária é exclusiva da União. A previsão está no artigo 184. O artigo 184 compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos de dívida agrária com cláusulas de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Então, isso aqui é um belo de um resumo do que temos de fundamental da propriedade individual, do direito individual de propriedade, que está estabelecido na Constituição. E agora a gente pode fazer alguns exercícios, né? Vamos lá. Exercício 1. O casal de lavradores, Maria e João, é proprietário de uma pequena propriedade rural. Apesar de não contar com empregados, a eficiência das técnicas utilizadas na propriedade não só permitia que suas necessidades de subsistência fossem atendidas, como ainda possibilitava a comercialização do excedente. Em razão dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva, que ocorreram em razão de intempéries climáticas,
E então começou um problema. Débitos por intempéries. Tinha receio da possibilidade de sua propriedade ser penhorada. O que seria penhorada? Botar para vender? Sentido jurídico. Penhorada é um procedimento legal que ocorre durante uma ação de execução quando o devedor não cumpre suas obrigações financeiras. Ah, tá. Entendi. Ele estava com medo de que a propriedade fosse tomada por causa das dívidas. Então, à luz dessa narrativa, é correto afirmar que a penhora. O que acontece com a penhora? É possível, já que o débito decorre da atividade produtiva, é possível considerando a produção não é destinada apenas à subsistência. Não é possível considerando a natureza e a dimensão da propriedade, bem como a mão de obra utilizada. Não é possível o que decorre apenas da natureza da propriedade, independente da natureza do débito. É possível desde que a propriedade tenha dimensão superior à do módulo rural, devendo ser assegurada a purga da mora. Utilizada. Ah, letra C. Não é possível. Não é possível considerando a natureza e dimensão da propriedade, bem como a mão de obra utilizada. Hum, Próxima. Em razão de situação de iminente perigo público, certa autoridade pública utilizou durante 2 dias um terreno pertencente a João. Iminente perigo público. O que não acarretou qualquer dano à propriedade, já que nada existia no local. À luz da sistemática constitucional, a conduta autoridade pública foi a conduta da autoridade pública foi o quê? Ilícita, pois não foi antecedida de indenização, ilícita não sendo devida a qualquer indenização, ilícita desde que João seja indenizado em até 30 dias, lícita desde que João tenha expressamente concordado com o uso, ilícita, pois não foi antecedida de autorização legislativa e de indenização. Perigo público. Terreno pertencente a João. Foi não sendo devida qualquer indenização. Acho que letra B, né? Lista desde que não seja 30 dias com uso. Letra B. Não, a gente ia apelar demais, né? Lícita. Você pensou se fosse o filho do João? Ah, não, mas aí não ia entrar numa questão. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em tema de direitos fundamentais individuais coletivos, prevê que direitos fundamentais individuais e coletivos prevê que
Aqui já é mais geral, não está especificando o que, que é. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvando o direito de censura ou licença. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, exigindo a lei prévia indenização e autorização do proprietário. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem de autoridade judicial, administrativa ou legislativa competente. Pertence aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Não há prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Nossa, essa questão tá difícil. Vamos voltar aqui, ó. Constituição República, 1988, em tema de direitos fundamentais individuais e coletivos, prevê que não há prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Pertence aos autores o direito exclusivo de utilização pública ou reprodução de suas obras. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem de autoridade judicial, administrativa ou legislativa competente. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e comunicação, ressalvando o direito de censura da licença. Esse eu vou chutar. Aqui, ó. Chutei porque eu não sabia. Pertence aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação. Beleza. Sobre o direito à propriedade, a Constituição consagra diversos dispositivos com relação à previsão da lei maior. Assinale a afirmativa correta. A autoridade poderá usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público, mediante prévia e justa indenização em dinheiro aos proprietários. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme definição em lei, para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, desde que trabalhada pela família. A propriedade imaterial dos autores de inventos industriais garante-lhes privilégio vitalício para suas utilizações. A desapropriação de imóveis urbanos subutilizados ou não utilizados é sempre procedida de indenização justa em dinheiro. A proteção constitucional ao direito de herança não abrange a sucessão de estrangeiros. Será que é essa? Essa aqui, né? Não, a letra B. Vamos ver aqui o que que falou.
A impenhorabilidade de pequena propriedade rural, conforme definição em lei, para pagamentos de débitos decorrentes da sua atividade produtiva desde que trabalhada pela família. Essa eu não sabia. Fazer mais uma aqui. A Constituição Federal garante aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Trata-se de proteção constitucional referente ao dever de publicidade, à liberdade de imprensa, ao princípio da autodeterminação, à prerrogativa da vontade, ao direito de propriedade. Utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Hum, Trata-se de proteção constitucional referente ao. Será que é o direito à propriedade? Propriedade é pelo que eu li, é de empresa. Princípio da autodeterminação. Não era um nem outro, né? É a autodeterminação. O princípio da autodeterminação refere-se ao direito de um povo ou nação de escolher livremente seu próprio governo e destino político, sem interferência externa. Ele se manifesta tanto no âmbito interno, dentro de um Estado, quanto externo. Direito de um povo ou nação de escolher livremente seu próprio governo. Que? Nada a ver, né? Nossa, a questão tá errada. Pô, nada a ver, mano. Fui seco no direito de propriedade. Querida questão, logo voltarei. Não, mano, tá errada. É, é, foi isso que aconteceu mesmo. Então a autodeterminação aqui, se a gente for colocar aqui, olha só, princípio refere-se ao direito de um povo ou nação escolher vivamente são outros estados. Olha só, no que não tem nada a ver, né? A autodeterminação aqui tá no sentido literal, tá no sentido aqui, ó, de que o rapaz ali falou, né? Sentido de da pessoa escolher o que vai fazer com os bens. Eu acho uma questão totalmente equivocada, né? Ahn, Maléfica, eu diria. Sem escrúpulos. Tá. A gente tá vendo direito constitucional. E aí a gente já acabou os direitos individuais, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à privacidade, à resposta e de indenização e direito à prioridade. Agora a gente pode começar a ver os direitos individuais, né?
Hum, que dá pra copiar, né? Remédio e garantia constitucionais. É o primeiro, né? Não, esse é o. Esse não é um direito individual, não é? Peraí. Individuais. Ainda continua, né? Ainda é individual isso. Peraí. Engraçado. Hum, Pronto. Beleza. Vamos começar a estudar então.
Individuais, direitos, remédios e garantias constitucionais. Distinção entre direitos e garantias fundamentais. Rui Barbosa distinguiu as disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que assecuratórias, ó. Espera aí. Disposições meramente declaratórias são as que imprimem existência legal aos direitos, e as assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder. Aquelas instituem direito, estas garantias. Direitos e as garantias. Garantias, normas que asseguram o exercício de um interesse. Distinção entre garantias fundamentais e remédios constitucionais. Remédios são espécies do gênero garantia, instrumentos processuais que visam assegurar o exercício de um direito. Todo remédio é uma garantia, mas nem toda garantia é um remédio constitucional. Vedação de tribunas de exceção. Remédios constitucionais administrativos. Direito de petição e direito de certidão são pedidos dirigidos à administração pública e não ao Poder Judiciário. Remédios constitucionais judiciais. Então a gente tem os administrativos, os judiciais. Habeas data, habeas corpus, mandato de segurança, mandato de injunção e ação popular. Artigo 5º, 34, 34º, né? São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção de certidões em repartição públicas para defesa de direitos, esclarecimento de situações e de interesse pessoal. Então, as certidões, para quem não sabe, é para defender o direito, né? Defesa de direito, quando outra pessoa talvez vier a alegar. Direito de petição. É o direito que uma pessoa tem de invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou situação, seja para denunciar uma lesão concreta e pedir a reorientação da situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade. Então, o direito de petição é isso, é o direito de que uma pessoa tem de invocar a atenção dos poderes públicos. Inclui a reclamação dirigida à autoridade competente para que reveja ou eventualmente corrija determinada medida. A reclamação dirigida à autoridade superior com objetivo idêntico. O expediente dirigido à autoridade sobre a conduta de um subordinado, como também qualquer pedido ou reclamação relativa ao exercício ou atuação do poder público. Subordinado. Reclamação relativa ao exercício de atuação. Então a gente pode reclamar do exercício de atuação sobre a conduta de uma subordinada. Pode ser exercido por qualquer pessoa individual ou coletiva
ou coletivamente, exemplo abaixo assinado. Proteção de interesse individual, geral ou coletivo, informal, dispensa advogado, né? Não precisa de advogado. E gratuito, veda a cobrança de qualquer taxa. Como regra geral, a petição deve ser escrita. A petição deve ser recebida e respondida nos termos da lei. Após o término da instrução, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações. Prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Decisão nos processos administrativos. Então, o prazo para uma reclamação é 30 dias. Lei de Acesso à Informação 12.527. Qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos da administração direta dos poderes executivo, legislativo, Cortes de Contas, Judiciário, Ministério Público, entidades da administração indireta e outras entidades controladas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui, ó, o acesso a informações. O pedido deve ser feito por qualquer meio legítimo e conter a identificação do requerente. Então, você precisa se identificar. E a especificação da informação tem que ser específico, requerida. Para a informação de interesse público, não podem ser feitas exigências que inviabilizem o pedido. Se possível, deve ser concedido acesso imediato à informação disponível, né? Se possível. Se não for possível, o órgão ou entidade que receber o pedido deve, em até 20 dias, podendo prorrogar por mais 10 dias, a comunicar data, local e modo em que a consulta poderá ser feita ou efetuada a reprodução ou obtida a certidão. Indicar razões de fato ou de direito da recusa de acesso. Então, existe o direito da recusa do acesso, indicar razões, mas precisa de indicar razões. Comunicar que não possui a informação e indicar, se possível, que o órgão que possui ou remeter o pedido a ele. Então, indicar, se possível, qual é o órgão que possui a informação ou remeter o pedido a ele. Não possui a informação. Observações. A recusa em prestar informações ou prestá-las de modo incompleto ou atrasar a sua apresentação pode caracterizar a infração administrativa punida no mínimo com suspensão. Está no artigo 12.527. Não confunda o direito de petição administrativo com o direito de ação, meio pelo qual o sujeito apresenta sua lide ou estado juiz em busca de uma prestação jurisdicional. O direito de certidão. Certidão é o documento expedido pela administração pública e que comprova a existência de um fato. Comprova a existência de um fato. Goza de fé pública até prova em contrário. Goza de fé pública até prova em contrário. Requisitos: legítimo interesse, ausência de sigilo e indicação de finalidade. Então, é o legítimo interesse, ausência de sigilo e indica a finalidade. Também é gratuito e dispensa advogado. Compatibilização com sigilo de informações imprescindíveis para a segurança da sociedade ou do Estado. Observações número 1. O requerente deve esclarecer aos fins e as razões do pedido nos termos do artigo 2º da Lei 9.051. Prazo 15 dias.
Deve esclarecer fins e razões do pedido. Contados do registro do pedido no órgão expedidor. Observações número 2. Se o pedido for recusado, pode-se impetrar o mandato de segurança, pois trata de violação a direito líquido e certo. Mandato de segurança. É. Aqui refere ao direito à certidão, né? Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios. Deixa eu ver aqui se eu já fiz. Com o objetivo de obter recursos para a aquisição de determinado bem, Pedro celebrou o contrato de cessão fiduciária em garantia, no qual transferiu à instituição financeira que lhe disponibilizou os recursos necessários à titularidade do bem adquirido. O bem, no entanto, permaneceu em poder de Pedro em razão de atrasos no pagamento das prestações acordadas. Pedro recebeu uma notificação extrajudicial, informando que a não quitação da dívida acarretaria a necessidade de devolver o bem que estava em seu poder, sendo que a negativa de devolução poderia causar sua prisão. Ao receber a notificação e analisar a sistemática vigente, Pedro concluiu corretamente que pode ser preso salvo se for pessoa idosa. Pode ser preso caso se torne depositário infiel. Não pode ser preso, pois não há prisão civil por dívida. Não pode ser preso considerando a natureza da dívida descrita no enunciado. Não pode ser preso, pois a prisão somente é admitida por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial. Você acha que é a prisão por dívida? Acho que não, né? Não pode ser preso considerando a natureza da dívida. Não dá pra prender. O bem, no entanto, permaneceu. Falando que se a quitação da dívida, cara. Ah, tá. Pera aí, vamos pegar, ó. A negativa da devolução poderia causar sua prisão. Então vamos lá. Não pode ser preso, pois não há prisão civil por dívida. Não pode ser preso considerando a natureza da dívida descrita no enunciado. Não pode ser preso, pois a prisão somente é admitida por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Pode ser preso caso se torne depositário infiel. Ou pode ser preso salvo se for pessoa idosa. Bom, se a pessoa não devolve uma coisa e não está conseguindo pagar, não devolve, o que que acontece? Vai acarretando aquilo que a gente chama de multa, né? Multa, multa, multa. Agora, preso eu acho que não pode, né? Eu acho que seria a letra E. Não, seria a letra D. Não pode ser preso considerando a natureza da dívida descrita no enunciado. Passou raspando, né? Quase. Próxima questão.
A Constituição Federal de 1988 assegura diversos instrumentos judiciais para o controle da administração pública, os denominados remédios constitucionais. Em relação aos remédios constitucionais e ao controle jurisdicional da administração pública do direito brasileiro, é correto afirmar que as ações populares contra atos da Presidência da República lesivos ao patrimônio público devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Cabe mandato de segurança contra ato judicial possível de recursos ou correição. A existência de recursos administrativos com efeito suspensivo não impede o uso do mandato de segurança contra omissão da autoridade. A Defensoria Pública possui legitimidade para impetrar habeas data para requerer informações quanto à autoridade de denunciante de processos administrativos disciplinar. Compete ao Supremo Tribunal de Justiça processar e divulgar originalmente mandato de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição de governador de estado. E essa é difícil. Remédios constitucionais é o controle jurisdicional, administração pública. Vai afirmar aqui. Dados. Tribunal. Cabe mandato de segurança, contrato judicial. Passível de recurso ou correção. Isso aqui é verdade, né? Existência de recurso. Não, isso aqui pode pedir. República. Ah, Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Discussão.
Poxa, essa eu não sei. Pra que carga é esse aqui? Pra auditor. Hum, tá a letra A. É a letra C. Caraca, deixa eu ver aqui. A existência de recursos administrativos com efeito suspensivo não impede o uso do mandato de segurança contra a omissão da autoridade. A existência de recursos administrativos como efeito suspensivo não impede o uso de mandato. Beleza. Questão achei bem difícil. Vamos ver qual que está correta aqui. Considerando as normativas sobre os remédios constitucionais, analise as afirmativas a seguir. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus da sucumbência. Comprovada má-fé? Como assim? Salvo comprovado má-fé. Comprovada má-fé. Esse eu não entendi. Conceder-se a habeas corpus para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa de impetrante, a pessoa do impetrante. Constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Hum, Essa 2 parece que está correta. Considera-se o mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Conceder a habeas data sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Essa tá bem difícil. Hum,
Essa eu não sei. Conceder a obesidade. Essa eu não sei. Vou marcar essa daqui. A um e a 3. Nem a 2 estava certa, é a um e a 3. Essa é bem difícil, né? Um e 3. Qualquer cidadão e parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé. Então, essa comprovada má-fé é de outrem, né? Outrem que lhe ameaça. Isentos de custos judiciais e de ônus. Eu entendi agora. E a 3. Conceder-se a mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ok. Não. Beleza. Os remédios constitucionais não garantias instrumentais destinadas, são garantias instrumentais destinadas à proteção dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 88. Sobre o tema, de acordo com o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, assinar a afirmativa correta. Ordenamento jurídico e a jurisprudência. Vamos ver o que a gente consegue. Todo cidadão é legitimado para propor ação civil pública visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio público. Todo cidadão é legitimado para propor ação civil pública visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio público. A moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. O mandato de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Foi isso que a gente acabou de ver, né? Esse é essa, deixa eu ver. Essa mesmo. Na minha cabeça tá soltando fogos já. Minhas sinapses já estão soldando umas das outras. Essas questões me parecem muito difíceis. Eu vou fazer. Eu nem vou fazer. Poderia usar uma ação popular. Eu nem vou parar por aqui e depois eu volto, né? Essas questões são muito tensionadas, né? Sei lá. Por hoje já deu. Daqui a pouco provavelmente eu volto com mais questões, né? Aí
Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.